Olá! Nosso grupo irá apresentar um trabalho para a matéria Libras, Teoria e Prática. O assunto será a comunidade surda no Brasil e a Libras, o que é e quais os desafios. Os componentes são Mariana Melo Frota, Davi Francisco de Lima Penha e Kelvin Wilson Evaristo Miranda, todos os três do Polo Caraúbas. O que é Libras? A língua brasileira de sinais, Libras, é a língua utilizada pela comunidade surda no Brasil. Diferentemente do que muitos pensam, Libras não é universal, ou seja, cada país possui sua língua de sinais própria. Ela é reconhecida pela Lei 10.436 de 2002 como meio legal de comunicação e expressão, e seu reconhecimento como língua oficial possibilita a garantia de direitos linguísticos e o acesso à informação e educação de qualidade para a comunidade surda. A Libras, ela trata-se de uma língua de metodologia gestual visual. Ela é utilizada pela comunidade surda e por pessoas com deficiência auditiva no Brasil. E ela possui sua própria gramática e estrutura linguística. Assim como qualquer língua natural, a Libras ela possui um vocabulário, uma síntese e uma morfologia, dentre outros elementos linguísticos, que a tornam como forma eficaz de uma comunicação para aqueles que a utilizam. Ela é composta por gestos, por expressões faciais e corporais, e é utilizada para expressar ideias, sentimentos, conceitos e informações de maneira visual e gestual. O que é a comunidade surda? A comunidade surda ela é formada por pessoas que têm deficiência auditiva, fazem parte do uso da língua de sinais e compartilham uma cultura e identidade comuns. A cultura surda é rica e diversa, com suas próprias tradições, arte, literatura e valores. A comunicação na comunidade surda é facilitada principalmente pela língua brasileira de sinais, a Libras, que desempenha um papel fundamental na coesão e integração social dos surdos. A comunidade surda ela é diversa e os membros podem ter diferentes níveis de surdez. No entanto, o fator comum é a identificação com a cultura surda e a língua de sinais como parte essencial de sua identidade e comunicação. Para muitos na comunidade surda, a língua de sinais ela é uma parte vital na sua identidade cultural e linguística. Eles podem se envolver em atividades comunitárias, frequentar escolas para surdos, participar de eventos culturais e sociais específicos da comunidade surda e promover conscientização sobre questões relacionadas à surdez. Como se comunica com a comunidade surda? Aqui nós citamos duas maneiras, a comunicação visual e a tecnologia assistiva. A comunicação visual, a comunidade surda se comunica principalmente por meio de sinais gestuais, expressões faciais e movimentos corporais. Já na tecnologia assistiva, muitos surdos eles utilizam tecnologias como mensagem de texto, videochamadas e aplicativos na comunicação. Esses são apenas algumas das maneiras pelas quais a comunidade surda se comunica. E é importante reconhecer e apoiar a variedade de métodos de comunicação utilizados por essa comunidade. A trajetória dos surdos. A trajetória dos surdos ao longo da história ela foi marcada por desafios e conquistas significativas. Aqui nós vamos citar três: a educação e comunicação, que é a trajetória da comunidade surda, ela está profundamente ligada à busca por educação e comunicação inclusiva. No passado, a educação de surdos era inadequada, mas ao longo do tempo surgiram escolas especializadas e abordagens pedagógicas mais eficazes. Reconhecimento e empoderamento.
A luta pela valorização e reconhecimento dos direitos dos surdos resultou em avanços significativos para a comunidade, fortalecendo o sentimento de pertencimento e empoderamento. A conquista de espaços e oportunidades representa uma importante etapa da trajetória dos surdos. E a inclusão e a acessibilidade. O caminho em direção à inclusão e acessibilidade é um marco na trajetória dos surdos. A luta por acessibilidade, comunicação, tecnologia social tem promovido mudanças significativas, possibilitando uma participação mais igualitária na sociedade. Hoje, a trajetória dos surdos ela é caracterizada por uma crescente conscientização e respeito pela diversidade linguística e cultural da comunidade surda, bem como por avanços contínuos em educação, acessibilidade e inclusão. No entanto, ainda existem desafios a serem superados em termos de acesso igualitário à educação, emprego e serviços para os surdos em muitas partes do mundo. A cultura surda, ela acaba sendo um universo rico e diverso que vai muito além da deficiência auditiva que os surdos possuem. Ela é formada por pessoas que compartilham a língua de sinais, que aqui no Brasil é a língua brasileira de sinais, as Libras, e essa língua, ela desempenha um papel central na transmissão de conhecimento, na expressão cultural dos surdos, sendo a principal forma de comunicação utilizada por eles para facilitar a interação e a expressão de ideias. Os valores culturais da comunidade surda enfatizam a sua comunicação visual, a expressão artística e a coletividade. E através da língua de sinais, os surdos eles conseguem compartilhar suas experiências, suas histórias, as suas emoções, o que acaba fortalecendo os seus laços e construindo uma identidade cultural única e significativa. A cultura surda, ela também é marcada pela promoção da igualdade, da inclusão, da acessibilidade, das lutas diárias por direitos e oportunidades iguais para todos. E os surdos, eles conseguem demonstrar resiliência e capacidade de superação diante dos desafios e dos preconceitos, o que acaba fortalecendo a sua identidade como parte integrante e ativa da sociedade. Na vida dos surdos, a identidade surda ela acaba se tornando um aspecto fundamental, isso porque é marcada por um profundo senso de pertencimento e orgulho em fazer parte de uma cultura surda. A comunidade surda ela consegue compartilhar uma forte coesão social que se baseia na língua de sinais, nas experiências compartilhadas e nos desafios enfrentados em um mundo que é predominantemente auditivo. O orgulho e o pertencimento que os surdos possuem à sua cultura são elementos essenciais que fortalecem a identidade surda, proporcionando uma conexão profunda e significativa em sua comunidade. Essa identidade ela acaba sendo construída a partir da valorização da sua língua, das tradições culturais e dos valores compartilhados que unem os surdos em uma rede de apoio e compreensão mútua. Além disso, a resiliência e a capacidade de superação que os surdos possuem diante dos desafios e os preconceitos contribuem fortemente para fortalecer ainda mais a sua identidade como parte integrante e ativa da nossa sociedade. E essa identidade ela é um reflexo da rica diversidade humana e cultural, destacando a importância de nós reconhecermos, nós como um todo, reconhecermos e celebrarmos as diferentes formas de se comunicar presente em nosso mundo. Os desafios enfrentados pela comunidade surda se demonstram inúmeras as barreiras, estigmas e acessos limitadores dessa comunidade junto às ações sociais, sejam de cunho político, social, econômico, ambiental, de alguma forma que
possa fazer com que a comunidade surda se sinta incluída dentro das ações sociais. Dentro das barreiras da comunicação, a ausência de intérpretes que se torna notável, né? Podemos ver dentro das mídias, em alguns enfoques, a presença de um intérprete, mas é uma percentagem irrisória ao que é necessário para um atendimento mínimo adequado à comunidade, além dos estigmas e preconceitos de que a comunidade surda, principalmente o surdo, né, o deficiente, ele tem a ideia, é estigmatizada a ideia de que ele não pode realizar atividades sozinhas, de que ele há uma limitação e não há uma limitação intelectual, não há limitação quando se tem a acessibilidade, que é justamente essa limitação de acesso, né, ao reconhecimento da expertise da comunidade surda, dos seus representantes, a capacidade que eles possuem em realizar atividades sociais de comum acesso. O processo de inclusão da Libras em relação à comunidade surda se dá no processo principal de empoderamento e autonomia dessa comunidade, onde é possível tratar através de comunicação efetiva essa troca de informações entre o ouvinte e o comunicador, nesse caso da comunidade que usa a língua de sinais. Além disso, o acesso à informação, onde a Libras, nesse caso, ela acaba que possibilitando o acesso à informação, educação e serviços, de forma que possa contribuir à eliminação das barreiras e discriminação. Além disso, eliminando o estereótipo limitador intelectual de que se tem extirpado aí dentro da comunidade surda. E esse processo de autonomia vem simplesmente sendo fortalecido e podendo ser mais ainda dentro do processo de deliberação da autonomia, o reconhecimento da língua de sinais. A necessidade de legislações e políticas públicas relacionadas às Libras são fundamentais, pois, como temos o reconhecimento oficial da Libras como um meio de comunicação e expressão da comunidade surda no Brasil, é possível e passivo de promovermos um aumento das leis de inclusão, através de políticas públicas inclusivas que venham a utilizar e a difundir os serviços de intérpretes, serviços da comunidade surda dentro de uma inclusão social. Com isso, levando a avanços e conquistas da comunidade surda. Aproximadamente mais de 20 mil alunos surdos estão matriculados em instituições bilíngues inclusivas, instituições bilíngues de Libras e língua portuguesa no Brasil. Mais de 80% da legislação de acessibilidade já atinge as grandes universidades brasileiras de forma a incluir essa comunidade surda, fazendo com que haja uma participação desse grupo, seja através da participação e atuação de intérpretes, assim como também a acessibilidade à informação. Quando falamos de legislação, aqui trago alguns exemplos para vocês, dentre as mais importantes e impactantes que já foram alcançados pela comunidade surda, como, por exemplo, a Lei de número 10.436 de 2002, onde ela reconhece a língua brasileira de sinais Libras como um meio legal de comunicação e expressão, e o decreto 5.622 do ano de 2005, ele regulamenta essa lei. Então, temos uma grande conquista da comunidade surda. A lei de 12.319 de 2010, ela regulamenta a profissão do tradutor e intérprete de Libras, através da criação e realização de cursos na área, o que é também uma grande conquista para a difusão de um profissional inclusivo, né, dentro da própria comunidade surda, ao atendimento da sociedade, como a participação social dos ouvintes, né, do público ouvinte, também sendo incluído dentro dessa comunidade surda. Então, legislações, políticas públicas nesse viés são de extrema importância para que, tanto social como político, econômico e até mesmo ambiental, a comunidade ela possa ter a sua participação ouvida, vista e aplicada. Dentre muitos dos recursos e ferramentas
utilizadas para Libras, podemos destacar o uso das ferramentas em aulas presenciais e online, principalmente ali com a inclusão do intérprete, né, através das trocas do conhecimento, aplicativos e vídeos, né, recursos com legenda, recursos com intérprete, né, no segundo plano de fundo do vídeo, para que haja uma parte prática do conteúdo educativo. Além disso, nós temos os grupos de conversação, onde são feitas e realizadas as trocas de experiências, né, dentro de membros da comunidade surdas, há membros que estão buscando entender, também se incluir e ser inclusos nessa nova comunidade, né? Então, nessa comunidade inclusiva. Então, inúmeras são as ferramentas e recursos que podemos estar utilizando para aprender e praticar a Libras. Por fim, gostaríamos de agradecer a atenção e a participação de todos nessa apresentação do seminário e obrigado.